Minha esposa se assumiu e me deixou anos atrás, e agora ela e a nova esposa estão tentando me convencer a deixá-las adotar meu filho para que possam ter a família perfeita delas. Estivemos casados por 7 anos, bons anos, ou pelo menos eu achava que sim. Tivemos um filho juntos, tínhamos uma casa, uma rotina, uma vida que parecia sólida. Então, há 2 anos ela me chamou pra conversar e me disse que era gay, que já sabia disso há um tempo, que estava apaixonada por uma mulher com quem trabalhava. Elas já estavam juntas há mais de 1 ano. Eu nem sabia que o relacionamento já tinha um nome, e já durava 1 ano. Eu não desmoronei na frente dela. Esperei até que ela saísse e então fiquei sentado na entrada da garagem por cerca de 2 horas, encarando a porta da garagem. Esse foi provavelmente o meu ponto mais baixo. Eu não queria que ela visse o quão ruim realmente estava. Lidamos com o divórcio discretamente. Consegui guarda compartilhada 50-50, dividimos tudo de forma justa, vendemos a casa. Ela não brigou comigo por nada, o que acho que foi a maneira dela de lidar com a culpa. Eu aceitei e não olhei pra trás. Fui morar com a minha irmã por alguns meses. Coloquei a cabeça no lugar e eventualmente consegui o meu próprio espaço. Não vou fingir que lidei com isso perfeitamente, mas eu lidei. Meu filho tinha 6 anos quando aconteceu. Ele tem 8 agora. Garoto esperto, mais observador do que as pessoas lhe dão crédito. Ele sabe que a mãe dele tem uma esposa, ele sabe que as coisas são diferentes. Ele se adaptou tão bem quanto qualquer criança conseguiria. Então, no mês passado, ele voltou pra casa depois de uma semana na casa da mãe e algo estava estranho. Ele estava mais quieto que o normal no jantar. Deixei passar um dia e então perguntei a ele o que estava acontecendo. Ele hesitou um segundo e depois me disse que a mãe dele estava o encorajando a chamar a esposa dela de mãe. Não pedindo, encorajando, dizendo a ele que isso faria a esposa se sentir parte da família. Ele disse que achou esquisito e que não queria, mas não sabia como dizer isso sem chatear a mãe. Ele tem 8 anos de idade e já estava gerenciando os sentimentos dela. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre como aquelas conversas estavam acontecendo. Eu liguei pra ela naquela noite depois que ele adormeceu, mantive a calma porque eu precisava de informações mais do que precisava discutir. Ela disse que era natural que a esposa dela agora fosse a madrasta dele, que muitas crianças têm 2 mães. Eu disse a ela que nosso filho tinha dito que não estava confortável com isso e que aquilo deveria ser o fim da conversa. Ela rebateu e depois mudou completamente de assunto. Me disse que ela e a esposa estavam conversando e que queriam eventualmente buscar a adoção. Eu ainda estaria na vida dele, ela disse. Eu ainda poderia vê-lo. Ela chegou a usar a palavra visitar como se eu fosse um parente que passa por lá nos feriados. Eu não levantei a voz. Apenas disse a ela que isso nunca iria acontecer e encerrei a ligação. Achei que fosse isso. Achei que ela perceberia o quão longe dos limites ela tinha ido e voltaríamos ao normal. Em vez disso, 2 semanas depois, a esposa dela me ligou diretamente. Ela se apresentou como se não nos conhecêssemos, como se fosse um recomeço. Então ela me fez quase o mesmo discurso de que minha ex-esposa tinha passado por tanta coisa que ela só queria uma estabilidade, que eu estava me apegando ao ressentimento e deixando isso afetar o futuro do meu filho. Ela disse que elas poderiam dar a ele oportunidades que eu não podia. Escola particular foi mencionada, estabilidade financeira foi mencionada. Ela falou como se estivesse me fazendo um favor. Quando 2 pessoas se coordenam para te vender a mesma coisa de forma independente, o que elas estão vendendo é mais urgente do que estão dizendo. Não respondi diretamente a ela. Liguei para o meu advogado na manhã seguinte. Ele começou a puxar uns fios que eu nem tinha pensado em puxar. Olhou para algumas comunicações, fez algumas pesquisas sobre o que elas realmente estavam procurando legalmente. O que ele descobriu foi que elas estavam pesquisando leis de realocação internacional há cerca de 7 meses. Não modificações de guarda, não adoção de forma abstrata. Especificamente, quais mecanismos legais permitem que um genitor com guarda realoque uma criança internacionalmente sem o consentimento do outro genitor. Só há uma resposta limpa para essa pergunta. Adoção total, onde eu não sou mais o pai legal. Esse é o único cenário onde a minha assinatura deixa de ser necessária. Elas estão planejando se mudar para o exterior. Tudo o que elas disseram, o discurso de adoção, a pressão para meu filho criar um laço com a esposa dela, as aulas de espanhol em que elas o matricularam sem me contar, tudo isso era infraestrutura. Elas estavam construindo um rastro de papel que dizia que essa mulher já era a mãe dele, já era a família dele, e eu era o obstáculo. A adoção não era sobre amor ou família ou estabilidade. Era um mecanismo legal para colocar meu filho em um avião sem que eu pudesse impedir. Eu gravei as 2 conversas, meu advogado tem cópias, nós documentamos a matrícula não autorizada em espanhol e a campanha de pressão em torno da questão da mãe. O terapeuta do meu filho, com quem ele tem se consultado desde o divórcio, tem anotações das suas 2 últimas sessões. Tudo está pronto. Enviei uma mensagem de texto para a minha ex com a frase: eu sei sobre a mudança. Ela não responde há 5 dias. Há 3 dias, ela discretamente o desmatriculou das aulas de espanhol.